O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 Capítulo 151. Capítulo 151. Uau, tio, mais cedo, no carro, eu não conseguia falar, então estava ficando muito impaciente. Mas eles disseram que estavam lhe dando uma participação de 10% na guilda. Chegando na cobertura, Yoon-se mostrou animadamente as mensagens trocadas com Sofia para Seong Ji-han. Eles estão dando 10%? Seong Ji-han ficou igualmente surpreso com o acordo generoso. Ele suspeitava que Robert Gates, além de nomeá-lo como mestre da guilda, poderia apresentar uma proposta atraente, mas nunca esperou uma participação de 10%. Sim, isso não é incrível? Se for a American First, é a maior guilda do mundo. Considerando o valor dessa ação, uau, isso é incrível. Yoon-se pesquisou o valor atual do American First na internet e ficou emocionado. Quantos zeros existem no final? Mesmo assim, não irei para os Estados Unidos. No entanto, Seong Ji-han ficou momentaneamente surpreso com o fato de eles estarem oferecendo uma ação, mas ainda não terem intenção de ir para os Estados Unidos. Tio, mesmo sendo 10%? Sim, eu tenho que alimentar o Rei da Espada com a folha da árvore do mundo. Se eu for para os Estados Unidos, as chances de me igualar ao Japão estarão quase acabando. As ligas regionais eram diferentes para os Estados Unidos e o Japão. Para que os dois países se enfrentassem, teriam que se enfrentar na Liga dos Campeões do Mundo. Nesse caso, fazia mais sentido para Seong Ji-han, que fazia parte da Coreia na mesma liga regional. Ah, estou louco, tio, pensando assim no papai enquanto estou aqui me perdendo na partilha. 10% é bastante. Obrigado, tio, para desistir disso pelo papai. Yoon-se parecia profundamente comovido, mas Sang Ji-han apenas sorriu amargamente. Bem, originalmente foi por causa do bônus de nacionalidade. Inicialmente, ele pretendia ficar aqui devido ao bônus de nacionalidade que só poderia ser obtido na Coreia. Porém, depois de obter a alma marcial, ele não precisou mais depender muito do bônus de nacionalidade. Ele estava confiante de que poderia alcançar o topo do ranking mundial de jogadores sem o bônus de nacionalidade, desde que desenvolvesse adequadamente suas habilidades marciais e aumentasse o status da alma marcial. Mas havia um problema. Afinal, serei apenas um estrangeiro lá. Através de sua experiência de exílio, Seong Ji-han sentiu pessoalmente como era difícil ser totalmente assimilado pela sociedade americana como estrangeiro. Já tenho uma base sólida na Coreia. Realmente não há necessidade de ir para o exterior. O único problema pode ser no nível da seleção nacional, mas, se Seiya continuar a crescer e atingir o nível do Rei da Espada, a situação vai melhorar. Mas, isso só acontecerá quando resolvermos os escândalos de Ito Shizuru. Em relação ao nível da seleção nacional, não haverá mais preocupações. Então, sua decisão foi não ir para os Estados Unidos. Seiya, você realmente se sentiria bem apenas recusando esta oferta? Por quê? Você tem um bom motivo? Antes, quando você olhava para esta casa, ela te estressava. Ainda te incomoda? Em resposta à pergunta de Seong Ji-han, Yoon-se olhou ao redor da casa e balançou a cabeça lentamente. Embora no passado os vestígios do abandono do pai a fizessem sentir-se sufocada e melancólica só por ficar em casa, não era mais o caso. Não, não importa, quer dizer, agora eu sei porque meu pai fez isso. Nesse caso, você pode recuperar o prédio. Recuperar isso, você não quer dizer o prédio que você doou naquela época? Sim, exatamente, a situação é diferente daquela época. Na época em que o Rei da Espada abandonou sua família para ir para o Japão, Yoon-se enfrentou críticas e condenações infundadas. Mas agora, com Seong Ji-han emergindo como a única esperança para a seleção coreana, a situação mudou completamente em apenas alguns meses. Seong Ji-han riu. Era hora de recuperar o Palácio da Espada. Eles estão tentando recrutar Seong Ji-han nos Estados Unidos de novo? Sim, eles ofereceram a ele o cargo de mestre da guilda. Mestre da guilda American First, isso é alguma coisa. Ódio Seong, o diretor da administração Battle.net, franziu a testa. Depois que Seong Ji-han foi selecionado para a seleção nacional, seu desempenho foi notável. Ainda assim, oferecer-lhe a posição de mestre da guilda parecia um pouco excessivo. Atualmente, Oliver não é o mestre da guilda American First e o jogador mais bem classificado do mundo? Ele desistiria voluntariamente dessa posição? American First é uma guilda fortemente influenciada pela família Gates e pelo governo do Zewa. Mesmo que ele expresse sua recusa, o mestre da guilda pode ser substituído a qualquer momento. Ah, entendo, mas Sang Ji-han não se recusou a ir para o Zewa mesmo quando estava em prata. Ele recusou a oferta. Quando os Estados Unidos se envolveram numa guerra de licitações, que país poderia vencer? No entanto, como Seong Ji-han não foi para o Zewa mesmo quando estava na prata, Ódio Seong tinha algumas expectativas. Então, deveríamos apenas esperar para ver? Bem, sim, foi isso que sugeriu o gerente responsável por Seong Ji-han. Você quer dizer o gerente Park Yoon-sik? Sim, exatamente. Eu disse a ele para descobrir as intenções de Sang Ji-han. Mas o manager Park está de férias. O que poderia ser mais importante do que isso agora? Diga a ele para voltar imediatamente. Daremos uma folga a ele mais tarde. E assim,
Park Yeon-sik, que havia saído de férias para o Mar do Leste, teve que retornar a Seul no mesmo dia e visitar Seong Ji-han. E a resposta que ele recebeu. Sang Ji-han disse que ainda não analisou o assunto em detalhes. Bem, Sofia ainda nem chegou, certo? Talvez tenhamos sido muito apressados. Sim, mas, de repente ele me perguntou quando deveria deixar o Palácio da Espada. Por que ele mencionaria o Palácio da Espada neste momento? Sim, ele parecia curioso sobre quando seria a data confirmada. Por que ele mencionaria de repente o Palácio da Espada? E, ele também perguntou se o processo de doação foi finalizado ou não. Ah. Ódio Seung, o chefe da administração, começou a ter uma ideia aproximada. Bem, o que você acha? Você acredita que ele quer recuperar o Palácio da Espada? Pessoalmente, acho que é esse o caso. Realmente, se dependesse de mim, eu gostaria de devolvê-lo imediatamente, mas não está sob nossa jurisdição. O Palácio da Espada era um edifício muito grande para que a administração o devolvesse unilateralmente. Esta era uma questão que tinha de ser tratada a nível governamental e não pela administração. Mas, e se, hipoteticamente, o tratamento do governo for atrasado e Seong Ji-han acabar indo para o ZEUA? Eu manteria esta posição? Em resposta à pergunta de ódio Seung, Park Yeon-sik permaneceu em silêncio. Não dizer não significava essencialmente dizer sim. Se Seong Ji-han emigrasse para os Estados Unidos com base na proposta deles, o governo renunciaria e um alvoroço nacional seria quase certo. Honestamente, jogadores como Seong Ji-han, mesmo que você lhes desse uma dúzia de palácios da espada, não poderiam ser comprados. E sua classificação atual é ouro, ouro. Quando ele se tornar diamante mais tarde, ele provavelmente superará os melhores do mundo. Eu concordo com isso. Deveríamos deixar um jogador como esse ir para o ZEUA? Bem, vamos espalhar alguns rumores para movimentar a opinião pública. Você pretende espalhar boatos de nossa administração? Sim, faça parecer que a informação vazou devido à negligência de um funcionário. Como ele chegou ao cargo de diretor, ele não deveria ter que manter a posição por muito tempo? E, além disso, isto é algo absolutamente necessário para a Coreia do Sul, pois o país precisava que Seong Ji-han permanecesse na Coreia. Se for sabido que Seong Ji-han recebeu uma oferta incrível nos Estados Unidos e está tentando recuperar o Palácio da Espada, mas os ZEUA fizeram uma oferta que nem se compara. Ah, eu entendi. O diretor, tendo entendido as intenções de Seong Ji-han, decidiu espalhar os boatos na esfera administrativa. Seong Ji-han é o assunto da cidade atualmente. Os rumores se espalharão rapidamente. Mas o diretor não tinha certeza sobre como seriam as consequências desses rumores. O que é isso? Um artigo já foi publicado? Nem 30 minutos se passaram desde que a diretriz foi dada, mas olhando para a primeira página do portal de notícias repleta de manchetes sobre Seong Ji-han, ele não pôde deixar de ficar chocado. Sang Ji-han, transferindo para American First, ofereceu a posição de mestre da guilda. À medida que artigos de notícias começaram a surgir com manchetes como Oliver afirma, primeiro lugar no ranking mundial, terei prazer em renunciar se Seong Ji-han assumir a posição de mestre da guilda. Robert Gates comenta. A posição de mestre da guilda é apenas o primeiro botão desta oferta gigante. Com comentários de autoridades americanas adicionados à mistura, o caos irrompeu instantaneamente. O que é isso? Mestre da guilda AF? Ah, então Gates gostava dele porque ele não tem patrocinado ninguém ultimamente, e agora de repente. WTF, 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 WTF. Ele estava tão bem na partida contra a China, ele estava muito bem, isso me deixou nervoso. A resposta americana é uma loucura. Eles o estão recebendo, embora ele esteja substituindo Oliver como mestre da guilda. Por favor, venha, haha. Ele é apenas ouro e está limpando o chão com jogadores diamante. Além disso, ele está se tornando a posição central, o que é uma loucura. No momento, os fãs do AF estão desafiando uns aos outros com marcações, sangue, em seus uniformes, haha. O único esportes Battle.net do mundo. O jogo já era muito popular. E a partida entre Coreia e China ontem não só foi assistida nos dois países, mas também se tornou uma sensação mundial. Particularmente, a participação de Seong Ji-han como mago no quarto jogo atraiu mais atenção, e todos os especialistas elogiaram seu potencial estratégico. Não, sério, é impossível. Assistimos ao jogo da China. Se Seong Ji-han for embora, será o nosso fim. Os americanos, apesar de serem o país número 1 do mundo, estão realizando um milagre. Mas o milagre é realmente enorme. É, sério, o milagre é maior que o fígado de uma pulga. De verdade, o fígado do milagre é maior que o de uma pulga, haha. Enquanto as notícias da transferência de Seong Ji-han inundavam os portais. Os Estados Unidos propõem um mestre de guilda, a Coreia do Sul tenta recuperar o Palácio da Espada. Da Egg Guild suspendendo temporariamente a aquisição de jogadores. A guilda partirá para os Estados Unidos? Naquele momento, um convidado estava sendo recebido na guilda que esperava. Foi Sofia, quem enviou a mensagem que virou a Coreia de cabeça para baixo. Haeyeon, olhe nos meus olhos. Sofia correu para encontrar Haeyeon assim que ela chegou,
Sua expressão totalmente diferente de seu comportamento alegre habitual. Você está realmente namorando Jihan? Piscar, piscar. Os olhos de Sofia brilharam com ouro. Haeyeon, olhando para sua expressão séria, respondeu como se estivesse incrédula. Não. O que há com esses olhos? Você está usando uma habilidade ou algo assim? Ele. São olhos que revelam apenas a verdade. Então, qual é a sua resposta? Bem, claro que estamos. Haeyeon tentou falar o mais naturalmente possível enquanto olhava para ela, mas, como esperado, você não está namorando. A expressão de Sofia iluminou-se. O brilho dourado desapareceu de seus olhos e eles voltaram à cor azul original. Por que você equipou os olhos da verdade? Jihan. Baki. Quando Seong Jihan e Yoon Sea entraram no escritório do mestre da guilda, Sofia se aproximou de Jihan com um sorriso alegre. Eu sabia que você não estava namorando. Não consigo imaginar você com mais ninguém além de mim. É por isso que você equipou os olhos da verdade? Bem, qualquer coisa certa é boa, sabe? O que são os olhos da verdade? Em resposta à pergunta de Yoon Sea, Sofia tirou uma lente do olho e mostrou. É um item que permite determinar a verdade e a falsidade no que os outros dizem. É um uso único. Isso parece muito caro, não é? Cerca de 5 milhões de GP? Yoon Sea olhou para Sofia incrédulo. Ela gastou 500 milhões para conseguir um detector de mentiras. Jihan, vi a notícia quando vim para a Coreia. Houve um grande boato, não foi? Você quer dizer os rumores de transferência da AF? Sim, você consideraria se juntar à nossa guilda como mestre da guilda? Compartilharemos até 10% da propriedade da AF com você. Não, eu não irei. Mesmo se oferecermos mais propriedade? Sim. Muito ruim. Ao ouvir a resposta firme de Seong Jihan, Sofia desistiu de continuar a persuasão. Você desistiu rapidamente. Tive a sensação de que ele não viria. Se ele realmente estivesse vindo, não teria espalhado rumores como esse. Ele teria negociado discretamente nos bastidores. Ela teve algumas dicas sobre a personalidade de Seong Jihan e pôde deduzir o resultado desta situação pelo volume dos rumores. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Ao ouvir a oferta de Sofia, Sang Jihan sorriu. Se você está se oferecendo para ajudar, devo considerar expandir meu negócio?